Bom dia, camaradas. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Mais um vídeo, de comentário de textos filosóficos, e psicanalíticos, psicológicos. A gente está lendo esse vídeo, é uma série de vídeos sobre o texto Marx e Freud, do filósofo Louis Althusser, em que ele procura estabelecer de forma muito clara e muito sincera é, quais os elementos que diferenciam Marx de Freud. Eu já comentei sobre esse texto em uma live. O programa desse texto é um pouco sobre o filósofo, então quem tá pegando esse vídeo agora, procure lá, tem uma live em que eu falo do Luiz Althusser, eu falo do livro, falo um pouco das obras dele, da vida de Althusser. Depois temos um primeiro vídeo, a primeira parte, em que eu tratei do primeiro e do segundo parágrafo do texto. Preciso sempre estar comentando, antes de tudo, para vocês se inscreverem, dar like. Se quiserem contribuir, contribuam. Tem o e-mail aí, psicocinética@gmail.com. Dê essa força aí para um canal que está começando agora. Então o algoritmo não contribui em nada. Então, se você caiu agora nesse canal, Psicocinética, eu espero que o canal te ajude, no entendimento de algumas obras. A gente já tem uma obra sobre Karl Marx, sobre o suicídio. A gente tem a série de vídeos, temos duas séries de vídeos do Sigmund Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. A gente também comentou O Mal-Estar na Civilização, um excelente livro, aliás. Já comentamos também Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. E temos uma série aí, parceria com o Gap Filosófico. A gente está lendo Aceleração, do Rosa, crítica social. O Byung-Chul Han também é uma crítica social. Então temos aí alguns vídeos bacanas, que a gente trabalha aqui com o texto, com a leitura de texto, comentando o texto, explicando o texto. Esse é o trabalho do canal, essa é uma proposta. Então é uma proposta bem sui generis, não é simples comentar sobre a obra em um videozinho rápido, 10, 15 minutos. Não é essa a proposta. Aqui é uma ideia mesmo de compreender com profundidade os argumentos do autor, entender as explicações do autor, comentar, explicar alguma ideia, algum conceito. Então, aqui é para quem realmente tem um interesse no texto filosófico, não só em uma ideia superficial do pensador, mas tentar se aprofundar em algum trabalho que o filósofo escreveu, que tem uma certa relevância filosófica. E então é isso. Essa é a proposta, tá? Então nós já tivemos um vídeo anterior a esse é a segunda parte, onde eu vou tratar do a questão do objeto, da teoria. Ele vai se aprofundar um pouco na teoria dos dois autores, tentar estabelecer suas diferenças, o que Freud
o freudismo, né, o pensamento da psicanálise de Freud tem de consonância, né, pelo menos no que tange a sua epistemologia, ou seja, a sua teoria do conhecimento e do pensamento também, da teoria da epistemologia do Karl Marx, né? Então, quem tem interesse, é bom, né, compreender aqui. E, gente, mesmo que você não goste do autor, que tem aí uma certa resistência, né? E aqui eu estou falando de ambos os filósofos. Você tem uma resistência à psicanálise de Freud, ou você tem uma resistência algeriza ao nome de Karl Marx, como a coisa do comunismo e tal. Gente, aqui é para compreender, aqui é para entender a partir da obra. Não é o que eu estou dizendo, não é o que fulano está dizendo, mas o que o autor está propondo, né? E aqui é uma explicação desses dois pensadores por um grande pensador que foi Louis Althusser, filósofo francês ali dos anos 60, né? Conhecedor profundo da psicanálise, participou de algumas aulas do Lacan, né? E também considerado, já naquela época, um grande comentador da obra de Karl Marx. Então a gente está falando aqui, não é de qualquer youtuber não, tá? Aqui não é nenhum youtuberzinho que chega aí e fica falando as besteiras. Aqui é de um filósofo falando das semelhanças e dessemelhanças teóricas sobre esses dois pensadores, né? Então, vamos tentar diminuir essa resistência, essa algeriza e tentar compreender realmente os autores, né? E ver, não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, né? E isso aqui vai de contra os meus princípios ideológicos ou filosóficos, beleza, mas pelo menos você está entendendo o ponto do autor, né? Você está conhecendo o pensador para depois você estabelecer sua crítica. Se você estabelece uma crítica sem conhecer os autores, só porque ouviu falar, né, só porque ouviu dizer, que fulano falou isso dele, então eu não vou ler. Aí você está sendo, desculpa, está sendo muito ignorante, né? A ideia mesmo é de você compreender para você estabelecer sua crítica, senão vira apenas achismo, significa apenas preconceito, discriminação. Então não vale a pena. Então quem se interessa por filosofia precisa ler, né, de tudo. Eu não gosto de certos autores, não me bato bem, mas pelo menos eu li, né? Eu vou lá, leio o autor, procuro entender os argumentos do autor, né? Entender os argumentos, entender a lógica do texto, né? Há uma lógica interna do texto, né? Que às vezes escapa à própria intenção do autor, muitas vezes aí é já uma teoria estruturalista, né? Então há uma lógica interna do texto, há um princípio no texto que unifica, que dá um panorama, né, do que o autor quer falar, o que o autor pretende dizer. Então é muito importante. E é esse o não único, mas o principal, né, motivo que eu tenho esse canal. Como professor formado em filosofia, psicanalista, tenho esse interesse de usar a internet, pelo menos para apresentar os textos filosóficos, né? A questão do prazer do texto mesmo, tá? Essa é a ideia do Psicocinética, tá? Já, então, adiantando tudo isso,
Vamos então começar agora, né, a partir do terceiro parágrafo. É uma versão, é uma edição de 2000, se eu não estou enganado, da editora Graal. Estou utilizando, acho que é da quarta edição, se eu não estou enganado, tá? Então podem me acompanhar aí, quem quiser, sejam todos bem-vindos, né? E vamos começar. Nesse sentido, nem Marx, nem Freud inventaram nada. O objeto cuja teoria cada um deles produziu existiu antes de seu descobrimento. O que foi então que acrescentaram? A definição de seu objeto, de seus limites e de sua extensão, a caracterização de suas condições, de suas formas de existência, de seus efeitos, a formulação das exigências que se devem cumprir para compreendê-lo e atuar sobre ele, ou seja, sua teoria ou as primeiras formas de sua teoria. Então, Althusser está falando isso, né? Eles não inventaram nada. Eu comentei isso no vídeo passado, né? Ninguém inventou necessariamente, mas teorizou, né? Definiu seu objeto de estudo, né? O que Karl Marx estuda? Luta de classe, né? O que Freud estudou? O inconsciente, né? Então temos dois objetos de estudo, né? Que o Althusser vai chamar de objeto de conhecimento, né? Aquilo pelo qual vai se estabelecer seus limites, sua extensão, né, suas condições de apreensão, né, sua caracterização, suas formas de existência, seus efeitos. Né? Então, é isso que define um objeto de conhecimento. Né? Então, o que é importante aqui? Entender que cada ciência possui o seu objeto de conhecimento e, portanto, existe uma teoria sobre as condições e efeitos daquele objeto de conhecimento, né? Suas causas, seus efeitos. É por isso que eu venho martelando em todos os meus vídeos. Não adianta você utilizar um corpo teórico, uma epistemologia, uma teoria do conhecimento para explicar um objeto de estudo que está fora da sua área. Eu vejo muitos cientistas, a galera que é da área de exatas, por exemplo, a galera que vem da física, que vem da química, que vem da biologia, né, até da medicina mesmo, e querer explicar filosofia, querer explicar a psicanálise, né, e contestar a psicanálise, o corpo teórico da psicanálise, né, sem conhecer, sem entender a epistemologia que está, a teoria do conhecimento que está por trás daquela ciência. E aí você pega a sua epistemologia, que cabe à sua área específica, e quer aplicar em uma outra área onde o objeto de estudo não é nem o mesmo. Veja, gente, isso é de uma ignorância básica. Não é nem ignorância assim sofisticada, vamos assim dizer, se é que existe uma ignorância sofisticada. Se bem que há, de certo modo, né? Quando o cara disfarça, né? Quer dizer que conhece a obra sem conhecer, né? Uma certa escritora, né? Divulgadora de ciências aí, escreveu um livro ultimamente falando da psicanálise, que não tem fundamento científico, né? Que é pseudociência e tal. E essa senhora fala de epistemologia sem mesmo ter conhecimento profundo sobre epistemologia, certo? Ela vem só com Popper,
mas não conhece Thomas Kuhn, não conhece vários outros epistemólogos, né? Não conhece epistemólogo Bachelard, Canguilhem, né? Até Althusser, grande epistemólogo também, e outros tantos grandes epistemólogos. Ela não conhece. Aí vem falar sobre pseudociência sem ela nem dominar a área, né? Não conhece profundamente, falou uma série de barbaridades, é de uma ignorância ímpar, né? Então é contra isso, né, que a gente precisa lutar, né? Contra essas besteiras, essa preconceito, que achar que a sua ciência é melhor ou superior a outra ciência. Não, gente, cada ciência possui seu objeto de estudo e se debruça sobre a, esse objeto de estudo, sobre suas causas e seus efeitos, que pode ter alguma semelhança, vai ter algumas reverberações em outras áreas? Pode, isso não tem problema. A questão é você querer enclausurar o seu corpo teórico, né, a sua ciência, as suas teorias e querer aplicar nas ciências diferentes, onde o objeto de estudo é completamente diferente. Por exemplo, um físico que vai falar sobre psicanálise, ele entende de átomo, mas ele não entende do inconsciente. Ele não compreende o inconsciente. A não ser que ele se debruce, né, totalmente nas obras do autor, vai lá em Freud e lê mesmo, lê as obras teóricas, o id e o ego, totem tabu, se aprofunde, sabe? Participe de algumas palestras, faça alguns cursos, tentar entender pelo menos os limites e o que caracteriza, quais são suas condições de existência, suas formas, seus efeitos, para depois chegar assim, olha, não, isso aqui tá errado, isso aqui também tá isso, tá aquilo, para tentar, sabe, compreender, né? E não simplesmente criticar só porque domina a sua ciência e quer aplicar seus métodos em outras ciências, certo? Então, contra isso. Então, continuando. Nada mais banal do que tais afirmações. Se é certo que, para o materialismo, todo descobrimento nada mais faz senão produzir a forma de conhecimento de um objeto já existente fora do pensamento. Então, é o que ele está afirmando, né? Nada mais do que quais são as condições, né? Como se produz aquele conhecimento, né? E aí o Althusser é interessante porque o Althusser explica que nem Marx nem Freud, né, eles não criaram nada de novo ao inventar suas teorias. Então, ambos partiram de objetos de estudo que já existiam antes de suas descobertas. Para eles, o objeto, seja ele a mentalidade, o inconsciente, estrutura social ou a psique, tinha limites, condições de existência, formas de se operar, né, já que estavam presentes anteriormente. A definição do objeto de suas teorias consistia, então, em entender esses limites, suas condições, suas formas de existência e seus efeitos. Então, eles buscavam, né, Freud e Marx, formular exigências para compreender esses objetos e atuar sobre eles. Ou seja, desenvolver uma teoria que explicasse as condições e suas formas de funcionamento desses objetos, né? Tanto da luta de classe quanto do inconsciente, né? O que norteia, né? Por fim, não por fim necessariamente, mas o texto ele reforça que essa ideia, né, é mais lógica do que uma simples afirmação vazia. Então, o verdadeiro avanço do marxismo e da psicanálise não consistiu em criar algo totalmente novo,
né? Não criar conceitos novos, mas sim compreender e mostrar que o conhecimento já existe, muitas vezes fora da esfera do pensamento filosófico, né? Tinha uma validade e um sentido para a formulação de suas teorias, né? Ou seja, elas se baseiam em fatos, fenômenos, conceitos que já existiam antes de sua formulação, apenas reorganizando e ampliando esse conhecimento para uma compreensão mais profunda. Também se destaca aqui a frase fora do pensamento, indicando que o conhecimento já estava presente na prática, na realidade material e nas ações humanas, antes mesmo de serem formalizadas por esses pensadores. Então, o Freud, na obra A Interpretação dos Sonhos, ele faz um longo processo histórico mostrando que o inconsciente sempre fez parte dos discursos de várias formas, né? Desde a religião, da mística, né? Da filosofia. Freud cita vários povos, gregos, sumérios, a importância dos sonhos. O Freud cita a Bíblia, né? Freud era um judeu, compreendia extremamente a Bíblia. O Freud cita lá quando o inconsciente, os sonhos faziam parte, né? Inclusive de grandes ações políticas, né? Participava de discussões, os sonhos na literatura, o inconsciente na literatura, na filosofia, nas artes, nas ciências. Então, ele não inventou nada novo, né? E como eu falei aqui do Marx também, né? Sobre a questão da luta de classe, você vê lá em Maquiavel, você vê um pouco em Adam Smith, né? Que era um liberal, todos eles discutiam esses temas, né? Então, essa isso é importante, né? Se destacar aqui. E aí ele continua: as coisas se tornam mais interessantes, no entanto, no momento em que as condições desses desconcertantes descobrimentos renovam, né, totalmente as condições anteriores reconhecidas como normais para qualquer descobrimento. E ele continua: e, sem dúvida, não é por acaso que os dois descobrimentos que modificaram o mundo cultural num espaço de 50 anos pertencem ao que se convencionou chamar ciências humanas e sociais. Veja que ele está dando uma grande importância, né, às ciências sociais, às ciências humanas, dizendo que elas foram de grande relevância e seus descobrimentos modificaram o mundo cultural, certo? Ou seja, modificaram visões de mundo, tá? Que não, a gente costuma, a sociedade ela tem um preconceito com aquilo que não é utilizado. Há um excesso de utilitarismo nas ciências, né? A ciência tem que servir para alguma coisa. A ciência tem que. Essa descoberta vai servir para quê? Vai gerar riqueza? Vai gerar lucro? Então, esse problema, que é um problema contemporâneo, não era um problema para séculos passados, onde o conhecimento, a busca pelo conhecimento, era algo de elevado valor, porque aquilo modificava a sociedade de alguma forma, mesmo que aquilo não trouxesse algo prático de forma momentânea, assim, né, no aqui e agora, mas vai juntando com outras ciências e vai aí ampliando os horizontes do ser humano. E aqui ele continua: e que rompem com os processos tradicionais de descobrimento nas ciências da natureza, desculpa, e nas formações teóricas da ideologia. Não é tampouco por acaso que essa ruptura comum tenha sido sentida por numerosos contemporâneos a partir do momento em que Marx e Freud se tornaram suficientemente conhecidos
como a manifestação de uma certa afinidade entre as duas teorias. A partir disso, os prisioneiros, como eram do preconceito ideológico do monismo, né? E aqui eu falo um pouco sobre esse conceito de monismo, porque o conceito de monismo é um conceito filosófico em que apregoa uma certa universalidade do conhecimento, certo? Onde existe um conhecimento verdadeiro, absoluto, universal, tá? Existe algo assim. É mais ou menos o conceito do monismo, que às vezes se atrapalha, se mistura ali com um certo idealismo e tal, mas o monismo ele tem uma particularidade que é essa, tá? E ele continua: não foi por acaso que alguns deles começaram a buscar as razões dessa afinidade numa identidade de objeto, como por exemplo Reich, que, querendo identificar os efeitos do inconsciente isolados por Freud com os efeitos da luta de classes apontadas por Marx. Então aqui é um trecho que ele faz meio que essa crítica ao Reich, porque realmente o Reich tentou mesmo unificar os princípios marxistas com a psicanálise, né? Teve uma certa relevância ali na Alemanha, formou-se várias clínicas psicanalíticas direcionadas ao proletariado, né? Houve clínicas de tratamento psicológico para operários num valor muito ínfimo para a época. Para quê? Para que os proletariados, né, os trabalhadores das fábricas, pudessem também ter esse amparo psicológico, né? Ter essa ajuda psicológica para a resolução dos seus sofrimentos. E o Reich dirigiu durante um bom tempo essas clínicas na Europa, mas aí depois teve outros problemas, ele foi cada vez mais se distanciando da psicanálise, indo mesmo para a área da somaterapia, e aí depois, com o advento do nazi, né, ele vai para os Estados Unidos, acaba passando por um processo extremamente complicado da vida dele, né? Porque a política nos Estados Unidos era uma política que teve o macartismo, né? Um movimento extremamente reacionário nos Estados Unidos, que fez com que o Reich também não se desse muito bem com a política daquele país, vindo a sofrer uma série de processos, acabou sendo preso, né? Morreu assim de forma muito triste para um dos alunos mais geniais de Freud, certo? Wilhelm Reich desenvolveu uma série de ideias super interessantes para a psicanálise, para a psicologia, mas que foi se distanciando, foi para os Estados Unidos, não se deu bem, né? O macartismo, aquela política reacionária, pegou no pé dele de forma assim muito violenta, grave, né? E infelizmente não deu certo, tá? Mas é aqui que o Althusser tá falando, né? O Reich tentou realmente unificar essas duas teorias, né? Em uma única só, né? Trazer essa questão da luta de classes para a psicanálise de uma forma muito difícil e complicada, né? Não estou dizendo que é impossível, mas da forma como o Reich tentou fazer é que não deu certo, certo? Tá? Então, esse parágrafo é interessante porque ele explica que, embora a descoberta de Marx e Freud sejam muito relevantes e interessantes, elas só podem ser consideradas verdadeiras descobertas quando são reconhecidas como normais ou padrão, né, dentro do próprio método de descoberta. Ou seja, essas descobertas não surgiram de um momento para o outro, nem de uma maneira totalmente inovadora, mas sim a partir de mudanças e revisões de conhecimentos já existentes, como a gente vem falando. Então, existe uma historicidade, né?
Existe uma historicidade aí. A gente pode identificar os elementos de ruptura, né? O que Althusser vai denominar de corte epistemológico. Eu já falei sobre o corte epistemológico no vídeo passado, então tem que ir lá no vídeo passado, assistir para depois entender e vir para cá. E que, embora tenha uma continuação, elas foram revisadas. Então, o inconsciente de Freud não é o mesmo inconsciente de Schopenhauer, por exemplo. Não é porque você leu Schopenhauer, o inconsciente de Schopenhauer, que você vai entender psicanálise. Certo? Por quê? Porque aí a psicanálise ela pega esse inconsciente e ela elabora toda uma teoria não só epistemológica, mas clínica também, né? Social do inconsciente, antropológico do inconsciente, né? Científico, com parâmetros, critérios, que é diferente lá de Schopenhauer, que é diferente de outros que trataram, diferentes inclusive de Nietzsche, que há uma grande proximidade, mas que foi tratado de forma diferente também. E que, embora tenha uma continuação, elas foram revisadas, né? Para entender essas formas, limites, estruturas, de modo que eles conseguiram estabelecer um corte epistemológico, uma problemática conceitual. Então, tem até uma obra chamada A Querela do Humanismo, de Althusser. Eu vou ler apenas um trecho aqui, uma citação. Ele fala assim nessa obra: pois a ciência que nasce na e da ideologia da qual ela se arranca, não está, uma vez nascida, assegurada e estabelecida em seu domínio como um mundo fechado e puro onde ela não lidaria senão consigo mesma. Ela não cessa, vivendo de trabalhar sobre uma matéria-prima sempre afetada a um título ou a um outro de ideologia, e ele não se estende senão ao avançar sobre domínios ou objetos designados por noções que sua conquista permitirá, retrospectivamente qualificar de ideológicos o trabalho de crítica e de transformação do ideológico em científico, que inaugura toda a ciência, não cessa, portanto, jamais de ser a tarefa da ciência estabelecida. E ele conclui: toda ciência não é senão um corte continuado, expandindo nos cortes ulteriores, interiores. Althusser, página 47, dessa obra A Querela do Humanismo. Então, o texto ele vai afirmar que essas mudanças modificaram nossa compreensão do mundo, certo? Do mundo cultural e social, mas não romperam completamente com os processos tradicionais de descoberta ou com as ciências naturais e sociais. Ambas as teorias, de Freud e Marx, resultaram de processos de reinterpretação de conhecimentos já existentes. São baseados em uma conexão com suas respectivas áreas de estudo, certo? Levando em conta a natureza de suas formações teóricas e ideológicas. Além disso, o trecho também ele destaca que esses intelectuais, ao romper com a visão tradicional, não abandonaram a lógica dos processos de investigação, mas a transformaram. Eles buscaram explicar o mundo com base em uma afinidade entre suas teorias e experiências, levando em conta o contexto social e cultural, buscando uma identidade de objeto. Portanto, uma compreensão específica do que estavam estudando, seja a consciência social de Marx ou o inconsciente de Freud. Além disso, o trecho reforça também que a busca por uma identidade de objeto foi fundamental. Tanto Freud quanto Marx partiram da ideia de que certos efeitos e fenômenos
como os efeitos do inconsciente ou da luta de classes eram descobertos a partir de processos de análise que tomaram por base elementos já conhecidos. Então não é nada novo, que eu venho dizendo, mas interpretados à luz de novas perspectivas, pessoal. Certo? Que trouxeram maior compreensão sobre a dinâmica social ou psíquica, né? Dinâmica social aqui de Marx e a psíquica de Freud. Aqui precisamos compreender com certa claridade sobre o estatuto de objeto de conhecimento em Althusser. Tá? Então, o que é um objeto de conhecimento de Althusser? É um objeto que foi desenvolvido por uma teoria. Para Althusser, o objeto de conhecimento não é objeto real em sua existência imediata e concreta, mas o objeto que quer serviu para compor um construto teórico para explicar determinado fenômeno. Você está dando para entender. Então, esse objeto de conhecimento, ele se distingue de modo rigoroso entre objeto real, que é independente do objeto, né? Você está ali, tem uma pedra, ali é o objeto real. E o objeto de conhecimento é o que essa pedra vai trazer de limites, formações, características para compor um conhecimento sobre a pedra. Dá para entender? Então, há uma diferença entre objeto real e objeto de conhecimento. Porque o objeto de conhecimento, gente, ele vai partir para uma teoria mais ampla, um conhecimento geral sobre aquele objeto. Enquanto que o objeto em si, ele é apenas um objeto que está ali, mas que ele tem características que às vezes foge de outra pedra que está do lado. Certo? Então, o que Althusser está falando aqui é de uma reconstrução teórica produzida pela ciência. Então, você vai utilizar critérios, você vai utilizar um corpo epistemológico, você vai utilizar parâmetros, método para investigar, né? Você vai definir o objeto. Né? Você, de certa forma, você tenta ali aprisionar o objeto para o entendimento e estabelecer uma certa universalidade. Mesmo que essa universalidade ela tenha limites. Veja, quando eu trato aqui de universalidade, não quer dizer que ela vai servir para todo mundo. Por quê? Porque tem certas particularidades que algumas áreas têm que outras não têm. Que aqui eu devo mencionar. As ciências humanas, o objeto das ciências humanas também investiga. É diferente, por exemplo, da física e da química, né? A física e a química é diferente. Por que a física e a química é diferente? Porque os objetos de estudos têm uma separação entre o investigador e o investigado. Entre aquele que investiga, né? Entre o cientista e o objeto que ele está investigando. Então, quando o químico coloca um elemento lá, um objeto real no seu laboratório e tenta ampliar com microscópio, existe uma separação nítida entre aquele que está investigando e o objeto que está ali sendo examinado. Nas ciências humanas, isso não é simples. Por quê? Porque, por exemplo, um sociólogo, ele faz parte de uma sociedade. Então, o objeto de estudo meio que se mistura com o investigador. Então, às vezes é muito mais difícil, é muito mais complicado. Quem trata isso, inclusive, é uma obra do Adorno Horkheimer, fala sobre isso, né? Em que
nas ciências humanas existe meio que uma mistura, um embaralhamento, um entrecruzamento, a cruzamentos entre o investigado e seu objeto de estudo, né? O cara vai estudar a questão do valor, né? Do dinheiro na economia, sendo que ele está permeado, ele está inserido dentro dessa dinâmica a qual ele tenta investigar. Então veja que quando a gente trabalha com teoria do conhecimento, né, epistemologia, a gente trabalha dentro de uma certa problemática que às vezes é difícil mesmo até de examinar, porque há limites, há pontos de ruptura, há formações teóricas que em algumas áreas há uma facilidade muito grande de identificar, né, e separar investigador do investigado, né, do investigador e o objeto de estudo, enquanto que outras áreas é muito mais complicada porque está inserido dentro desse mundo, né? Então, um economista ele está inserido dentro da dinâmica da economia. Então, ele está investigando algo que está fora dentro dele ao mesmo tempo, né? Está fora, está dentro ao mesmo tempo. Esse fora aí não é totalmente excluído. O que me fez lembrar agora da garrafa de Klein, né, que fala um pouco sobre isso, né? Não há exterioridade, né? De certa forma, não há um limite entre o fora e o dentro. Essa é uma problemática, tá? Então, isso significa que o conhecimento não é uma simples cópia ou reflexo da realidade, mas uma elaboração conceitual que opera sobre o real para torná-lo inteligível. Então, quando você toma o objeto real, né, na elaboração conceitual, é como se você mostrasse esse objeto, né, evidenciasse esse objeto de tal modo que ele se torna algo de conhecimento. É por isso que vai ter o conceito aí de objeto de conhecimento como algo diferente de objeto real. Tá? Na obra de Althusser, A Favor de Marx, que é uma obra de 1965, Althusser vai afirmar que o conhecimento científico não se limita a espelhar o objeto, mas o reconstrói em um nível teórico, constituindo-o como objeto de ciência. Daí sua tese do corte epistemológico. Há uma ruptura entre a prática ideológica, que lida com o real de forma espontânea, e a prática científica, que cria novos objetos de conhecimento. A partir de quê? De conceitos rigorosos. Assim, o objeto de conhecimento não é jamais dado, mas sempre produzido pela prática teórica. Então, o autor problematiza a questão, né? Ele problematiza a questão da essencialidade, afirmando que não é porque se trabalha com o inconsciente ou com os modos de produção, com o objeto de conhecimento, que podemos pensar em uma espécie de monismo em ambos os autores. Então, essa é uma crítica. Não existe um monismo nesses autores por causa disso. Na concepção althusseriana, a unidade marxista não pode ser entendida como uma essência simples, originária, universal, tal como sonham os ideólogos do monismo, mas como a própria forma de organização da complexidade social. Numa outra obra dele, Para Ler o Capital, o Althusser sustenta que a totalidade não é homogênea nem transparente, mas um todo complexo condominante, no qual diferentes instâncias econômicas
políticas, ideológicas mantêm relações de determinação recíproca, ainda que uma delas ocupe posição de primazia estrutural. Então, nesse sentido, a unidade não é sacrificada em nome do pluralismo, mas é produzida por uma articulação, certo, pessoal? Por uma articulação que é desigual das contradições, cuja hierarquia ela se define historicamente. Isso é muito importante, certo? A historicidade. Em certos contextos, a economia domina, em outros, o político ou ideológico pode, então, adquirir relativa autonomia e peso determinante. Né? Por exemplo, nos estados de guerra, né, das nações, uma certa ideia de economia meio que vai colocar de escanteio e vai partir para questões, às vezes, ideológicas. Né? E outras não. Outras vezes há um predomínio do político. Outros há um predomínio de outra forma. Tá? Então, os pesos vai depender de certos contextos históricos, de determinadas historicidades, que vai determinar quando uma nação ela é predominantemente mais política do que a outra, uma é mais bélica do que a outra. Né? Vai depender muito de como aquela nação se formou, de sua historicidade, de sua formação de sociedade. Essa formulação do Althusser, ela de certa maneira, tá, recupera e sistematiza uma reflexão do mal, né? Aqui não é o mal com L não, gente, é o mal da China, né? O pensador marxista, tá? Mao Tse Tung, sobre o caráter principal e secundário das contradições, tá? Então existe esse caráter, essa dinâmica das contradições, tá? A partir das contradições vão existindo novos parâmetros, novas formas. Mas a inscreve em um quadro estruturalista, tá? No qual a complexidade é constituída da própria unidade. Então há uma pluralidade que deriva de uma certa unidade. Aí diz, professor, mas como pode ser isso, o plural da unidade? Aqui a gente entra em alguns pormenores filosóficos que a gente pode perceber, por exemplo, da ideia de a cosmovisão, vamos assim dizer, do Spinoza. Né? Spinoza dizia que ele discutia com Descartes, porque Descartes dizia que havia duas substâncias, a substância rescógita e a substância resistência. Né? Havia duas substâncias. Spinoza vai contradizer o Descartes, dizendo que não, só existe uma substância e essa substância possui infinitos atributos. Certo? E ele coloca que o homem ele só conhece dois atributos,
Que aí esses atributos, esses dois atributos é o res cogito e o res extensa. E os modos desses atributos. Então você vai ter uma substância que possui infinitos atributos, e esses atributos possuem diversos modos de existência, certo? Então é meio que é um pensamento não de uma unidade transcendente, mas de uma unidade imanente, certo? Tanto é que a natureza, para Spinoza, a natureza é imanente, né? O Deus e mundo, né? O mundo é apenas uma imanência, é um prolongamento dessa substância que é Deus, certo? Então você vai ter, nesse caso aqui, uma pluralidade dentro de uma unidade, né? Que aí vai trabalhar a ideia de contradições, né? Quando eu pesquisei, minha área de pesquisa foi o Nietzsche, né? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Eu estudei um pouco essa ideia da vontade de poder, né? Do Nietzsche. Não, e ele mostra que não existe vontade de poder enquanto unidade. A vontade de poder é uma pluralidade. Mas aí, como é que a gente define apenas como vontade de poder? É porque nessa unidade possui, né, uma pluralidade. Não existe, então, uma somente vontade de poder, mas uma multiplicidade de vontade de poder que podemos identificar enquanto unidade, mas que ela é plural, ela age pluralmente. Então é mais ou menos nessa ideia aqui. Eu não vou me aprofundar em Nietzsche, que não tem condições. Quem sabe futuramente, talvez no próximo ano, eu retome algumas ideias do Nietzsche e faça uma série de vídeos sobre Nietzsche. Que inclusive eu acho que comecei com o Gap Filosófico no ano passado, mas que a gente infelizmente não conseguiu dar continuidade. A gente leu até a segunda dissertação, tem um episódio aí no meu canal, no Psicocinética, mas quem tiver interesse tem outros no canal dele também. Então é isso. Voltando aqui, né? Então tem que estar bem claro, né? A contradição, a contribuição de Althusser consiste em recusar tanto o essencialismo, né? Porque você tem um monismo e você tem um essencialismo, quanto o pluralismo disperso, né? Afirmando que o marxismo ele compreende a sociedade como estrutura articulada, cuja unidade só se realiza na multiplicidade de suas contradições e no modo específico de dominação que organiza suas relações, né? A forma como as contradições elas são elementos ativas na própria organização das relações sociais, tá? Então a gente para aqui, tá? O vídeo também não ficar muito extenso. E no próximo vídeo a gente vai parte para o sexto parágrafo, né? Aí a gente pega avança um pouco, o sexto, o sétimo, oitavo. Se der tempo ainda, a gente parte para o nono parágrafo dessa obra. Quem ficou até aqui, até o finalzinho do vídeo, não esqueçam de dar aquela força para o nosso canal. O canal está precisando mesmo de inscritos, de colaboração, de todo tipo que quiser.
estamos aí, estamos juntos nessa batalha. Tivemos um grande dia de ontem, no domingo, a galera foi para as ruas, certo? Então, vamos continuar, né? O processo é longo, a luta é complicada, a luta não termina, não acaba, mas é assim mesmo, né? A gente está participando de um momento histórico crucial que vai determinar como a nossa nação vai continuar daqui para frente. Então é importante toda forma de luta e de resistência para que velhos regimes não retornem, tá? Então se inscrevam, dê like, apoie o canal, agradeço demais, certo? Um grande abraço a todos, um bom início de semana para quem trabalha, para quem estuda, para quem também não faz nada. Tenha uma excelente semana, tá bom? Abração, pessoal.